Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento, faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente, sem reservas, em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que me possa impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha ministração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença e da presença de todos os ouvintes neste momento, que saia agora toda a comichão dos ouvidos, que está escrito na palavra de Deus, que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, com todos os teus demônios, e eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo. Reconheço que és digno de receber toda glória, honra e louvor. Repreendo neste momento toda ação e retaliação do inimigo, todo dardo de fogo inflamado do inimigo, toda seta maligna e oração contrária, seja agora dissipada na autoridade do nome de Jesus. Irmãos, peço a todos que fiquem de pé e reverenciem a palavra de Deus e abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Amém? Assim diz Deus para mim e para ti. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não... Desculpa, igreja, porque a sarça se não queima. Amém? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo,
e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eu lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém, igreja? Perdão, desculpe, fui além um pouco do versículo que havia dito. Amém? Mas fiquem com esta palavra e vamos agora esmiuçar um pouco desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Esta palavra, irmãos, nos fala de deserto, né? O que nos ensina os desertos desta vida? Amém? Todos nós, irmãos, atravessamos algum tipo de desertos na vida. São eles, amém, terra de canto, o deserto existencial, o deserto emocional, o deserto financeiro, o deserto sentimental, o deserto conjugal. Deus te pergunta agora, terra labrasuriande cantaralabia sude cantorácia, qual desse você está atravessando? Amém, igreja? Qual desse? Jesus está aqui, Ele está contigo e Ele é Deus que atravessa você no deserto. É porque no deserto você geme, no deserto você chora, no deserto você ora, no deserto Deus te ouve e decreta a tua vitória. Não desista, sabe por quê? Aqui está Moisés. Foi um dos homens usados por Deus que experimentou desertos na sua vida. Amém? Como está escrito onde acabei de ler. Houve momentos em que estes desertos se materializaram numa adoção. Amém, igreja? Houve momento que esses desertos se incorporaram em forma de que? Patriotismo existencial, de culpa, medo, rejeição, decepção. Qual o seu deserto hoje, igreja? Amém? Qual que é o seu deserto hoje? Eu te pergunto, amém? Então Deus nos coloca no deserto para nos educar nele e para a nossa vida. Então a maior parte da nossa vida vai ser gasta sem nada acontecer. Amém, igreja? Você que está passando pelo deserto, seja qual for deles, já estou dizendo aqui através do Senhor que a maior parte da sua vida, da nossa vida, vai ser gasta sem acontecer nada. Sabe por quê? Porque você está no deserto. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando na sua vida, Ele está te ensinando, porque Ele te leva ao deserto para te educar. Amém, igreja? Nada melhor do que próprio Deus ensinar. Amém, igreja? Então, nos desertos, igreja, nós aprendemos a ser fiel, sabe a quem? A Deus. Amém? Então, tenha cuidado, viu? Ao sair do deserto. Sim, tenha cuidado ao sair, que você fique no deserto, e cuidado quando você sair, que você saia no tempo certo, porque muitos saem do deserto sem estar na hora. Amém, igreja? Temos outro exemplo, sem ser Moisés, temos João Batista, que experimentou um deserto, um milagre. Mas mesmo assim, ou melhor, me desculpe, igreja, João Batista não experimentou nenhum milagre, mas mesmo assim foi considerado pelo próprio Mestre Jesus o maior homem do planeta. Amém?
Moisés, irmãos, passou 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, conforme foi lido. Só saiu de lá quando Deus falou nitidamente com ele e sem que ele estivesse ansioso, mas estava quieto, sem perder a confiança, pois Deus estava ensinando ele algo. Amém? Simão passou a vida inteira esperando ver o Salvador de Israel. Amém? Paulo, meus irmãos, foi outro. Nos seus 35 anos cristão, passou 17 no deserto, sendo rejeitado pelos mesmos, pelos mesmos cristãos que ele ofendia, não é verdade? Só degustou de 22 anos no ministério e passou por grandes desertos até a morte. Então, a grandeza, irmãos, de uma pessoa está na capacidade dela conviver com o deserto. Amém, igreja? E vales da vida. Jesus, meus irmãos, começou seu ministério depois de 30 anos de espera e depois do batismo levou 40 dias no deserto e esperou 3 anos para completar o que queria. Passar pelos períodos longos com fé e integridade, isso é o que faz a grande diferença. Então, todos os homens de Deus souberam conviver com crises neste período de deserto. Amém? Deus passou mais tempo polindo Paulo no deserto do que usando na própria obra. Amém? Passou 3 anos rejeitado pelo próprio Cristo. Passou 3 anos rejeitados pelos cristãos que ele mesmo ofendia. Passou mais 10 anos no anonimato. Passou mais 4 anos preso. Então são nos desertos que nós aprendemos a trabalhar em áreas que jamais estaríamos dispostos a ser trabalhados. Por exemplo, na arrogância, A pessoa gosta de ser arrogância, De ser arrogante. Arrogância não é coisa de Deus, não. Prepotência, a pessoa gosta de ser prepotente, também não é coisa de Deus, não. É por isso que você vai parar num deserto e não sabe o porquê. Pela ambição desenfreada. Devemos ter sim um certo grau de ambição na vida, que isso nos incentiva, mas ela desenfreada, aquela arrogância, aquela prepotência, aquela ambição que gosta de aparecer para os outros aquilo que você não é, entendeu? Então é por isso que você acaba parando num deserto, entendeu? Para Deus te corrigir, amém? Te ensinar. Então tudo isso é desfeito por Deus nos desertos da vida, amém? Moisés foi no deserto, ele foi fugitivo, ele foi peregrino, amém? Paulo foi arrogante, Paulo foi prepotente, Paulo foi fariseu, Paulo foi zeloso, religioso, depois de se tornar perseguido, humilhado, entendeu? Prisioneiro, e que trazia as marcas de Cristo, entendeu? No seu corpo. Quem se diz servo não pode se queixar de ser tratado como tal, porque quem está com Cristo está não somente na glória, mas também está na cruz. Tem que beber o cálice do vinho tinto de sangue, não sentir só assédio e admiração, mas sentir perseguição, sentir desprezo, pois é no deserto. O deserto nos lembra as bênçãos de Deus, amém? No deserto valorizamos até as pequenas coisas que Deus faz por nós. Você, irmão, é um milagre de Deus, amém? Então, portanto, aprenda, amém? Aprenda a passar pelo deserto de sua vida. Não sei qual é que você está passando, mas basta, passar por um deserto que você já sai logo gritando socorro, 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 não é, meu Deus? Mas creia que é por aí que ele está ensinando. Então, basta apenas uma célula do seu corpo dar errado e aí já se gera um tumor. Basta uma veia do seu cérebro estourar que você já está aí prestes a ter um AVC. Amém, igreja? Então é por isso que é bom que sejamos pessoas que valorizamos e reconhecemos a bondade de Deus em tudo, porque nos desertos somos chamados não a perder a visão da nossa caminhada, na rotina da vida.
Amém? Tudo se corre o risco de perder o foco. Abraão e Sara é um exemplo disso, não é isso? A gente quer apressar Deus em tudo e acaba tudo dando errado. O homem do tanque de Betseba é um exemplo de quem sabe esperar e saber que as coisas podem mudar para melhor. Amém? Elias alterou o curso da natureza, estrangulou a economia de uma nação, orou, o fogo caiu, orou, o povo caiu, orou, a chuva caiu. Então precisamos, irmãos, de chuva e mais chuva. As igrejas estão ressecadas. Sementes, irmãos, só podem ser germinadas com altares molhados com lágrimas. Nossos choros, nossas lágrimas são aqueles que banham a semente da fé. Nossos altares estão secos, sem lágrimas, quentes, entendeu? De súplicas, entendeu? Então temos que pedir e orar e pedir a Deus que envie homens que firam a rocha, ou seja, homens que choram nesses desertos da vida, para que haja transformação. Amém, igreja? Então eu peço a todos que nessa pequena ministração meditem sobre esse deserto que você está atravessando e saiba que você tem Deus e Ele é contigo, e que você quer ver Deus na sua vida, irmão. Comece a adorar, ora, geme e chora, que a sua resposta virá, porque é no deserto que Ele te dá a resposta, é no deserto que Ele te ouve e decreta a sua vitória. Amém? Que a graça e a paz reine sobre todos vocês e todos continuem acessando e se inscrevendo no canal. Escute a voz do Ministério Pentecostal Não Temas, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz, amém, reine sobre todos os lares de vocês.